Olá! Hoje o nosso grupo vai falar um pouco sobre o papel da mulher no período republicano brasileiro. Dessa forma, abordaremos os diversos feitos conquistados pela ala feminista e também destacaremos as grandes figuras femininas, responsáveis pela conquista de muitos direitos sociais importantíssimos para a sociedade brasileira. No ano de 1891, ocorreu o surgimento da primeira Constituição Republicana. Nela, as mulheres foram impedidas de almejar qualquer posição política e de votar. Nada mudou com a chegada do primeiro Código Civil brasileiro. Vale ressaltar a importância histórica das mulheres antes mesmo da proclamação da República. Joana Noronha e Francisca Mota Diniz eram nomes importantes na luta contra o sistema opressor, trabalhando nos primeiros jornais produzidos por mulheres. Mas mesmo assim, deputados comentavam abertamente o que acreditavam, que mulheres eram intelectualmente inferiores e frágeis demais para o mundo político. Dessa forma, elas resistiram bravamente. Em 1910, o Partido Republicano Feminino foi fundado no Brasil, organizando passeatas com até 100 mulheres no Rio de Janeiro. Infelizmente, somente a elite feminina podia se dar ao luxo de realizar esses motins, em razão das mulheres periféricas possuírem muito a perder com a exposição desses ideais perante a sociedade brasileira. Berta Lutz, estudante da renomada Sorbonne, representou o país na reunião do Conselho Feminino da Organização Internacional do Trabalho, realizada no ano de 1919, em que avanços significativos foram conquistados no setor trabalhista. No que diz respeito à questão trabalhista no Brasil, em 1912 foi debatido o Código do Trabalho no Congresso Nacional. Dentre as propostas apresentadas estava o direito da mulher em assinar acordos de trabalho sem precisar do consentimento de seu pai ou marido, ou seja, de uma figura masculina. Ademais, a jornada de trabalho de 8 horas diárias e a licença maternidade foram pontos importantíssimos para o debate. Infelizmente, esse projeto nunca foi aprovado e a mão de obra da mulher brasileira continuou sendo explorada por anos. A primeira conquista trabalhista veio cerca de 10 anos depois, no ano de 1923, em que foi proibido o trabalho das mulheres no último mês de gestação e no primeiro mês após o parto, além de se permitir às operárias intervalos para a amamentação. Com o passar dos anos, mais mulheres ganharam notoriedade publicando livros sobre as manifestações femininas, como O Voto Feminino e Feminismo, obra literária publicada pela estudante de Direito Diva Nolf Nazário. Após a vitória eleitoral de Arthur Bernardes, um forte opositor do voto feminino, os progressos diminuíram até o ano de 1926. A mudança ocorreu em virtude de Washington Luiz eleito presidente. Ele incorporou em suas propagandas uma reforma eleitoral com o voto feminino permitido. E em 1927, o Brasil teve sua primeira eleitora e mulher eleita, no Rio Grande do Norte. O sufrágio feminino brasileiro só foi consentido no ano de 1932, tornando-se obrigatório apenas em 1934. Nesse mesmo período, foi fundada a União Feminina, que devido à sua aliança com comunistas e socialistas, acabou sendo extinta em 1935, com muitas mulheres simpatizantes desses pensamentos sendo presas. Uma delas foi Patrícia Galvão, uma grande militante de esquerda, presa diversas vezes pela realização de greves, reuniões e manifestações sociais e feministas pelo Brasil. Durante a ditadura militar, as mulheres lutaram por seus direitos, estando presentes em movimentos estudantis, partidários, de sindicatos e organizações consideradas ilegais na época. Muitas chegaram a participar diretamente na luta armada, e por serem menos visadas, se encarregavam de tarefas perigosas, indo contra o papel que a sociedade dizia que elas deveriam exercer. Assim como todos, durante a ditadura militar, a mulher brasileira teve seus direitos, que já não eram muitos, violados. Essas mulheres, quando capturadas, eram torturadas de uma forma diferente dos homens, pois não estavam desafiando apenas o regime, mas também a sociedade machista que insistia em falar que aquele não era o lugar de uma mulher decente. Por esse motivo, foram xingadas de diferentes formas, obrigadas a ficarem nuas na frente dos agentes, estupradas e até levavam choques nas partes íntimas, sempre na tentativa de serem oprimidas. Nesse mesmo período histórico, surgiu o Clube das Mães,
o movimento protagonizado por mulheres periféricas brasileiras, que teve a sua origem em um grupo de costura de uma igreja. Com o tempo, essas reuniões foram se espalhando e juntando mulheres que reivindicavam, dentre diversos fatores, o aumento de creches, saneamento básico e a diminuição dos preços de produtos básicos. A Constituição de 1988 foi um marco para a luta feminina. Nela, a licença maternidade foi ampliada e as mulheres conquistaram o direito de serem consideradas chefes de família. Em 1997, foi legitimado que os partidos tinham a responsabilidade de designar, no mínimo, 30% das candidaturas para ambos os gêneros. Contudo, a situação não apresentou nenhum progresso em virtude de algumas incompatibilidades da lei com o sistema eleitoral brasileiro. Desse modo, em 2009, ocorreu uma reestruturação deixando o valor mínimo já estipulado anteriormente inalterado, só que com um número máximo de candidaturas por sexo, aproximadamente 70%, circunstância que não era fixada antes. Em função dessas modificações, ocorreu evoluções como, em 2010, o país ter eleito a primeira mulher para ser chefe do executivo.